lá, né? A gente vai falar, eu vou começar respondendo as perguntas que vocês já mandaram, então algumas pessoas tinham mandado perguntas antes, e eu anotei aqui, eu vou falar sobre elas, e depois vocês podem ir colocando, né, algumas perguntas adicionais aí, tudo que der tempo de eu falar, eu vou trazendo aqui para vocês também, tá? Estou no momento de estar mais focada aqui na constelação em termos de conteúdo, estou gravando, né, as aulas para um curso novo, um curso de constelação individual, para quem já é constelador, para quem já atua com constelação. Então, quem sente ainda, né, insegurança para atender e para trabalhar no método individual e também online. Então, a gente vai, né, estar se aprofundando nisso, trazendo muito das bases da constelação. Então, estou bem empolgada com esse desenvolvimento novo aqui. Em breve vocês ficam sabendo. Quem também recebi alguns pedidos de algumas pessoas, né, sobre o programa Constelação na Prática. O programa vai abrir as vagas na última turma do ano, agora vai ser em novembro. Então, quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar em constelação familiar, né, o programa Constelação na Prática é um ótimo passo, né, que faz com que você se aprofunde, se realmente entre mais em contato com a constelação. São 12 módulos, a gente passa por todos os aspectos, todos não, nunca são todos, a gente sempre tem muito a aprender, mas a gente passa por muitos dos aspectos dentro da constelação familiar, relacionamento com os pais, o que são as ordens do amor mais profundamente, como a gente entende o que é um sistema familiar, como que eu lido com os meus relacionamentos, como que eu lido com o dinheiro, prosperidade, carreira, né? A gente passa por tudo isso nesse programa, que tá, de novo, as inscrições vão abrir em novembro, por enquanto ainda não tem a oportunidade de começar, o ingresso dele é realmente a partir de novembro. Quem tiver interesse tem uma página que é constelaçãonapratica.com.br/pré-inscrição, pré-inscrição. Então, quem quiser, pode ir lá garantindo a sua inscrição para você receber o e-mail, na verdade, quando ele vai estar com as vagas abertas, tá bom? Vamos lá para as perguntas, né? Perguntas que eu recebi aqui. Uma pessoa me perguntou especificamente sobre relacionamentos, né? Como curar a criança ferida e parar, né? Para eu poder parar de atrair relacionamentos e poder atrair relações maduras, na verdade, desculpa. Então, como curar a criança ferida para poder atrair relações maduras? Olha que interessante. Essa pergunta, na verdade, ela já vem com um pedaço de uma suposição. Na constelação, a gente nunca entra direto nessa suposição, né? Hoje mesmo eu fui constelar uma pessoa que falou, eu quero olhar para a relação com a minha mãe e a relação com o meu pai. E eu falei, poxa, mas isso não traz força, porque a relação com a mãe, a relação com o pai, é claro, né, que é a força de vida, nesse sentido, claro que tem essa força, mas a relação é como se fosse o segundo passo. O primeiro passo eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu tenho algo que eu não consigo curar, ou tenho um sucesso que eu não consigo alcançar, tenho um relacionamento que eu não consigo ter. Aí, quando eu entro em contato com este problema, com essa dor, aí eu vou ver da onde vem isso. Pode vir da relação com a mãe, da relação com o pai, pode vir da criança ferida, como ela coloca aqui. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não já entender que eu tenho um problema na relação com a mãe e aí eu quero constelar isso. Por quê? Quando a gente começa a ter contato com a constelação, a gente entende, a gente sabe que é importante tomar os pais, né? E é um movimento lindo e que a gente faz e vai fazer a vida toda. Vou tomar os pais. O que é tomar os pais, né? Para quem está chegando agora, para quem começou a se aprofundar um pouquinho mais na constelação agora. O que é tomar os pais? É eu receber e aceitar os meus pais como eles são e que tudo que eles me deram é o melhor que eles podiam me dar e que ainda eu aprendo muito com eles. Então, mesmo que eu entenda que a minha mãe estava emocionalmente indisponível, porque ela tinha tido uma perda, né? A minha avó faleceu, logo depois eu nasci, por exemplo, tá? Então, ela estava sofrendo com uma perda muito grande da própria mãe, então ela não estava emocionalmente disponível para mim. E isso fez com que eu me afastasse dessa fonte de amor, que é a minha mãe, e isso fez com que, então, eu
tivesse esse movimento de amor interrompido e aí minha vida não flui. Todas essa história que eu contei são histórias muito reais, de constelações que eu já conduzi, só que eu só chego a essa conclusão se eu começo dessa ponta aqui do novelo, que é minha vida não flui, por alguma razão. Aqui que está a minha dor, aqui que está a força de eu olhar para esse movimento. Quando eu vou desenrolando, aí eu entendo e falo, então eu preciso tomar minha mãe e receber minha mãe e entender que ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha. Eu não começo uma constelação falando, eu quero olhar a relação com a minha mãe. Por quê? De novo, porque né, a relação com a mãe, a relação com o pai também, sempre vai ser motivo de muito crescimento, de muito aprendizado. Então, eu olhar para essa relação apenas sem, né, querer ver o que isso vai trazer especificamente para minha vida, fica um pouco, sabe, é quase como ficar sem pé nem cabeça, né? No fundo, a constelação, ela mostra o que ela tem que mostrar. Mas por que é importante a gente ter esse cuidado de dar um passo para trás? Porque se eu olho, né, para minha vida não deslancha, não vai para frente, eu posso chegar à conclusão, ao iniciar uma constelação, de que isso aconteceu por conta de um movimento de amor interrompido com a minha mãe, sim, né? Ou seja, minha mãe indisponível emocionalmente, e aí então eu cheguei a essa conclusão, desenrolei o novelo para esse lado, como eu disse, como um exemplo, mas eu posso também chegar à conclusão de que, de fato, essa questão tem a ver com uma história do meu pai, uma identificação com uma ex-namorada e que, por alguma razão, existiu um aborto que não foi dito, ninguém sabe, existiu uma criança que não foi vista, e aí eu me identifico com isso e também não quero seguir minha vida, não me sinto capaz e não me sinto digna ou honrosa, enfim, de ter a minha vida. Ou seja, se eu comecei a olhar para a relação com a mãe, eu perco a oportunidade de ver de fato o que me prende na minha vida se era relacionado ao pai, tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Então, olhando para cá, para essa pergunta, né? Quando ela falou como eu posso curar a criança ferida para poder atrair relações maduras, a gente tem que entender assim, o que você quer? Você quer atrair relações maduras? Então, a gente vai olhar para a sua maneira de se relacionar. Quando a gente olha para a maneira de se relacionar, aí, beleza, então eu vou ver que falta um equilíbrio de troca, eu vou ver que falta, às vezes, né, realmente um posicionamento, eu me excluo do relacionamento, pode ser que exista uma questão com a minha criança, sim, também, né? Então, quando a gente começa do começo, a gente se abre realmente para o que pode acontecer dentro de uma constelação, tá? Agora, olhando então especificamente, assim, como eu faço para atrair relações maduras? A gente atrai as relações que a gente realmente tem capacidade ou que a gente tem... não é capacidade de lidar assim com ela, de estar maduro o suficiente para eu ter uma relação madura, então é isso, e aí nesse sentido ajuda a gente a entender sobre a criança. Mas também a gente tem como se fosse uma antena que está girando, né, para um lado ou para o outro. Quando eu viro uma antena, e eu tenho inclusive, né, um parênteses aqui, eu tenho inclusive um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Sobre relacionamentos, depois vocês buscam lá. Na verdade, tem muitos vídeos falando sobre relacionamentos no YouTube, no meu canal, mas tem um que é mais recente que eu falo sobre isso. Então, eu viro a minha anteninha para determinado lugar, eu atraio pessoas que estão sintonizadas nessa mesma frequência. Se eu estou indisponível para um relacionamento, eu atraio pessoas que estão indisponíveis também. Se eu miro, né, e me espelho no meu pai ou na minha mãe de como foi o relacionamento deles, eu repito o relacionamento deles nos meus, né? Então, olhar e falar sobre a criança acaba talvez, como eu falei, simplificando algo que pode ser muito maior, né? Quando a gente fala sobre as lealdades invisíveis do nosso sistema familiar, que é a base da terapia contextual, que é a base do que o Ivan Bosor-Meninage estudou, que veio
o Ivan Busomenninage, ele é como se ele pegasse a teoria e o Bert Hellinger, ele fala muito da prática, como trazer aquilo para a solução, para o olhar da solução. A constelação, ela sempre está olhando para a solução. Por isso que é tão intenso, porque eu trago, né, o que eu estou sentindo ali, faço como se fosse uma cirurgia, e aí eu trago esse olhar para a solução. Mas, então, vamos falar da terapia contextual, que é um dos pais, um dos nascimentos aí que veio antes da constelação. Essa pessoa estudou muito sobre terapia familiar e ele, então, chegou à conclusão, né? Por que eu estou falando que é uma das raízes da constelação? Ele chegou à conclusão das lealdades que existem no sistema familiar. Então, são as lealdades invisíveis. Quando a gente olha para as lealdades invisíveis, a gente entende que as histórias se repetem de maneira transgeracional, né? Não é só eu que tenho este caso, essa dificuldade de relacionamento aqui na ponta. Na verdade, isso aconteceu com a minha mãe, que aconteceu com a minha avó, que aconteceu com a minha bisavó. Então, eu não me sinto digna aqui no meu lugar, no meu cantinho, eu não me sinto digna de ter um relacionamento se a minha bisavó também não teve, nem a minha avó, nem a minha mãe. Né? Então, a gente pode se abrir para um olhar muito maior do que nós mesmos, muito maior do que o nosso mesmo. Né? Então, quando a gente faz uma constelação, então olha, né, para as bases, para as ordens do amor, para o equilíbrio de troca, principalmente quando a gente fala em relacionamento, a gente percebe que tem um papel nosso, mas tem também o papel do nosso sistema familiar, tá? Como eu faço então para resolver, né? Ah, tá bom, mas e aí, qual é a solução, né? Eu preciso olhar para o que dói, eu preciso olhar por que a minha antena ainda está virada e buscando uma pessoa que está indisponível para mim, e por isso então eu não consigo ter um relacionamento. Se eu venho de uma família em que existem traições no relacionamento, eu vou buscar alguém ou vou criar situações para que eu tenha também essa história de traição. Para quê? Para honrar, para eu dar lugar, né? Para eu repetir histórias da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, como eu falei, tá bom? Então, a gente sempre tem que olhar, e na constelação a gente faz isso, né? A gente sempre tem que olhar nesse primeiro passo, sem chegar a conclusões, sem ter intenção. Se eu começo a constelação já tendo a intenção de olhar para a relação com a mãe, que era o exemplo que eu dei, eu já tendo a intenção de olhar para a criança, eu estou direcionando algo e aí eu tiro o foco do que é mais importante. O que é o mais importante nessa questão? São os relacionamentos em si. Então eu olho, né, com amor, com foco, para o que é mais importante, né? Para o que precisa ser visto, então, dentro daquele sistema familiar, tá bom? Então essa foi uma pergunta. Aí, uma outra pessoa fez uma pergunta se a constelação individual tem o mesmo resultado da constelação em grupo e como é a constelação individual. Então, eu vou falar que também tem um vídeo, né, no YouTube sobre isso, no meu canal do YouTube. Se você buscar lá, você vai encontrar. Mas deixa eu explicar ele aqui, né? Explicar mais ou menos aqui. A constelação, o que é a constelação? É a representação, né? Eu trago, a Ursula Frank também fala muito isso, eu trago para aquele momento ali na frente do terapeuta, na frente do constelador, qual é a minha imagem interna de emaranhamento sobre a questão. Então, a gente estava falando sobre relacionamento. Com a minha imagem interna sobre relacionamento. Quando eu trago essa imagem e eu represento, na verdade, e aí que entra o pulo do gato, né, que o Bert fala muito, que na verdade não é só o meu inconsciente que traz, é o inconsciente coletivo, é o inconsciente de todo o meu sistema familiar. Então, todo o meu sistema familiar repete essa história e traz isso como informação para dentro de mim. Eu recebo transgeracionalmente essas informações por meio de energia, sabe? É como se isso fosse sendo repetido de geração em geração. E aí, então, na hora que eu vou olhar para a questão, a informação que surge ali, ela é minha, mas na verdade ela é minha porque ela veio carregada com toda a energia do meu sistema familiar. Então, ao fazer isso, né, eu estou representando um problema, uma questão que eu tenho. Eu posso representar este problema, essa questão, com
representantes, né? Se eu estou representando, eu uso o quê? Pessoas que vão ser representantes. Eu posso, em vez das pessoas, usar bonecos. Eu posso, em vez das pessoas e de bonecos, eu posso usar papéis. Eu posso usar cadeiras e falar, essa cadeira é fulana, essa cadeira é tal. Eu vou representando aquela imagem interna e aí eu posso sentar na cadeira e falar, aqui eu estou sentado no lugar de tal pessoa. Eu posso fazer a constelação assim, representando de diversas formas, porque a chave é a representação. Quando eu faço, então, a representação na constelação individual, eu uso o quê? Eu uso, né, comumente, né, mas normalmente a gente usa bonecos. Estou até com eles aqui, do meu ladinho, aqui, ó, bonequinhos, né? Esses são os bonecos que eu uso, alguns, né, são 2 bonequinhos que eu uso aqui. Enfim, só que a gente pode usar também outros objetos, ó. A gente pode usar potinhos de glitter, né? A gente pode usar muita coisa para representar. Eu estou representando, eu estou olhando, né? Ok. Então, quando eu represento, né? A maneira que eu represento é a maneira como eu vou ler também aquele campo de informações. Então, quando eu uso bonecos, eu vou olhar para os bonecos e ler as informações. Quando eu uso o grupo de pessoas, que é como, né, as pessoas mais conhecem, ou pelo menos têm o seu primeiro contato com a constelação e falam, nossa, é isso? É por quê? Porque as pessoas que representam, aí entra um pouco da teoria do Moreno, que fala, né, sobre o sociodrama ou psicodrama, que é o quê? É dramatizar as situações, ou seja, receber essas informações desse campo, desse inconsciente que é meu, mas que é de todo o meu sistema familiar, e eu falo sobre esses sentimentos, essas sensações, né? E esse fenômeno acontece quando a gente realmente entra no papel de alguém e fala, poxa, aqui neste papel eu olho para tal pessoa e sinto raiva. Aqui neste outro papel eu olho para tal pessoa, quero virar de costas, não quero ficar aqui. Ou seja, eu estou representando as situações. Quando a gente está, então, numa constelação em grupo, os representantes falam o que eles sentem, eles se movem de lugar, né? Então a gente consegue ler assim a constelação. Com os bonecos não se movem, eles não falam, mas a gente consegue ler da mesma maneira. Então eu olho para um boneco olhando de frente para o outro e é como se o boneco tivesse raiva do outro. E eu falo, poxa, quando eu olho aqui, parece que tem raiva. E aí você fala isso para a pessoa fala, ah, é verdade, eu sinto raiva. Ou, ah, não, não consigo nem perceber essa raiva. Né? A gente vai trazendo as informações do campo olhando para os bonecos. Essa é a constelação individual, é assim que funciona. Ah, como que funciona para você ler os bonecos? Da mesma maneira como as pessoas entram no campo como representantes, como que funciona para elas lerem, né, o campo ou sentirem o campo? É a mesma coisa, tá? O aspecto fenomenológico da constelação é igual, tanto no grupo de pessoas quanto nos bonecos. A diferença, tá, é que nos bonecos a leitura é feita só por 2 pessoas, o constelador e o constelado. Muitas vezes o constelador vai perceber mais rápido os movimentos, ler mais rápido os movimentos, mas ele não é o único que vai conseguir perceber ou que vai conseguir interpretar. Na verdade, quando eu conduzo as constelações individuais, eu falo, olha, você pode ler o campo tanto quanto eu. Talvez eu leia mais rapidamente, ou talvez eu consiga perceber mais, porque eu faço isso todo dia, faço muitas vezes. Mas você tem tanta possibilidade de ler o campo como eu. Porque não é algo sobrenatural, não é algo que eu tenho um dom para fazer isso, não. Simplesmente eu abri o meu campo, que é mais do que um campo mental, é um campo supramental. Eu abri um outro campo de informação, que é trabalhar mais com a intuição e com a leitura das palavras que não são ditas, dos sentimentos que não são falados, não são trazidos à tona, a gente traz à tona durante uma constelação. Aí, ou seja, todo o processo de representação que eu faço com as pessoas, num grupo de pessoas, eu faço igual com os bonecos. E aí, então, já respondo a próxima parte da pergunta dela, que ela fala assim, tem o mesmo resultado? Que ela perguntou o que é, né? Como funciona a constelação individual? E depois ela perguntou, tem o mesmo resultado? Sim, tem o mesmo resultado. Porque, né, vocês perceberam, né, pela explicação, como a gente consegue
acessar essas informações ou perceber essas informações da mesma forma, portanto, o resultado é o mesmo de eu fazer no grupo ou fazer nas pessoas. Aí você pode falar, mas no grupo, às vezes, se você pede para a pessoa falar uma frase, ela não fala, não consegue, não repete, ou ela não segue. No individual, é a mesma coisa. Se eu peço para falar a frase, ou eu vejo a frase vindo, eu percebo que aquele boneco não vai ser capaz, né, de absorver aquilo. É a mesma coisa, né? Então, os métodos realmente se complementam, assim. É interessante conhecer o grupo para ver como é o grupo. Esse é um ponto importante também que eu quero dizer. É importante conhecer o grupo. É importante ver o grupo. É importante você sentir a energia do grupo. Se você nunca viu, se nunca fez constelação, participa de um grupo, né? Perto aí de onde você está, na sua cidade. E se você encontra um lugar para você ir, para conhecer, que vá uma vez. Né? E se for possível entrar como representante, também é interessante, para você sentir o poder, a força da constelação em você. Mas você não precisa, né? Se você não se sente à vontade para fazer em grupo, se você se sente mais à vontade para fazer ela individual, você pode fazer individual, conhecer o grupo, fazer individual. Então, dessa maneira é complementar também, tá? O método, olhando dessa forma. Vamos lá, próxima pergunta que eu tinha recebido. A pessoa me mandou essa pergunta e falou assim: eu não consigo evoluir no campo profissional, não saio do lugar, me sinto péssima. Essa questão, né, assim, tem algumas maneiras da gente enxergar isso, mas tem uma questão que é da fidelidade ao sistema familiar. Falei um pouquinho agora, né, sobre a terapia contextual, falei sobre o Ivan Bozor-Meninage, que se as informações vão passando de geração para geração e ninguém na minha família pôde ter sucesso profissional, ou ninguém na minha família pôde estudar. Às vezes a gente vai fazer constelação, a gente vê que você está honrando uma geração lá atrás, em que uma avó, uma bisavó, queria muito estudar, mas por ela ser mulher, ela não teve oportunidade, e aí você então não consegue ter sucesso nos estudos também. Por quê? Porque você está honrando aquela história, né? Então, a gente enxerga dessa forma, respondendo nessa pergunta específica sobre evoluir, né, no campo profissional, a gente enxerga dessa forma. Às vezes alguém do sistema não teve a oportunidade de evoluir e eu estou honrando essa pessoa. Como eu faço, né? E isso é uma resposta, tá? Eu vou falar outras. Como eu faço neste caso? Eu posso, né, fazer uma visualização. Tenta guardar isso, tá? Que é bem importante. Eu posso fazer uma visualização eu olhando para o sucesso, né? O que é uma visualização? Primeiro eu vou dar um passo para trás. O que é uma visualização? É um tipo de meditação. Eu sento, fico num lugar calmo, tranquilo, sem interrupções, fecho os meus olhos e vou me concentrando, vindo aqui para o meu centro. Quando eu então estou conectada comigo mesmo, aí eu começo a visualizar. Visualizar pode ser, depende de como é para cada pessoa. Tem gente que vê mesmo, de olhos fechados, mas consegue ver de outras formas. Tem gente que imagina como é essa situação. Tem gente que sabe como é e sente e não sabe, não enxerga nada, não imagina nada, mas sabe que está lá. Eu sou desse terceiro tipo aí. Quando eu vou visualizar, na verdade eu sei que está tudo acontecendo ali, mas não estou enxergando não. Mas a gente usa esse termo visualização, tá? Então você faz uma visualização assim, você olhando para o sucesso. O que é o sucesso para você? Cada um enxerga de uma forma, né? Às vezes o sucesso, uma vez eu fiz essa visualização com uma pessoa, ela falou, era como se fosse um portal, estava brilhando as letras ali em cima escrito sucesso. Cada pessoa enxerga de um jeito. Às vezes pode ser uma promoção, um cargo, não sei, realmente, cada um enxerga de uma forma. Então, você olha para o sucesso e aí você tenta dar um passo em direção, você visualiza dando um passo em direção ao sucesso. E aí você percebe que é difícil, principalmente essa pessoa que colocou, eu não consigo, não vou. Você percebe que é difícil. Tá bom, então o que eu faço, né? Eu olho para trás, eu me viro e vejo todas as pessoas do meu sistema familiar que não puderam ir.
e que hoje estão aqui comigo e eu estou honrando cada uma delas. Quando eu não vou para o sucesso, eu estou honrando as pessoas que não foram. Então, quando eu olho para trás e vejo todo mundo que não foi, eu posso olhar para eles e falar: eu vejo vocês, né? Agora eu quero que vocês venham comigo. E eu posso seguir com a sua força. Você pode ir falando essas frases e pensando tudo na visualização, e aí você vira para frente e sente que em vez deles te segurarem, na verdade eles te impulsionam, eles te levam para o sucesso também. E aí você solta um pouco dessa amarra, sabe? Você pode seguir adiante, você pode perceber que, na verdade, quando você honra alguém e você fica ali naquele lugar sem ir para o sucesso, na verdade você não está ajudando ninguém, porque você está fora do seu lugar. Isso tem a ver com o direito de pertencer, a ordem do amor, do direito de pertencer. Quando eu estou no meu lugar, eu tenho força para seguir. Então, quando eu visualizo isso e falo, agora eu sigo e eu recebo a força de vocês, eu estou no meu lugar. E na medida que eu posso seguir, eu sigo recebendo a força de cada um que quis ir, não pôde por qualquer razão. Né? Eles vão e me apoiam e vão comigo. Tá? É muito bonito esse exercício, é muito profundo esse exercício, então recomendo você, se você quiser fazer, né, entrar em contato com todas essas informações do seu campo, e aí você pode então se ver aproximando do sucesso. Mas vamos lá, que eu falei que essa era uma resposta, né? Outra resposta, quando eu falo sobre sucesso profissional, pode ter ligação com um aborto, pode ter ligação com uma relação com a minha mãe, né, com o meu pai. Meu pai tem a força de me mostrar a vida, de me levar para a vida. Se eu não tenho essa relação, se eu não dou um lugar para o meu pai, se eu não tomo o meu pai como ele foi, como ele é, e eu quero mais do que ele pode me dar, às vezes eu fico ali e não vou para a vida, não tenho sucesso. Então pode ser um olhar para o meu pai, para a minha relação com o meu pai, e eu então entender, né, que meu pai me dá essa energia para seguir adiante, e eu sigo adiante com o que ele pode me dar, sem julgamento. Constelação, a gente fala muito sobre isso, muito sem julgamento, sem perceber que eu estou querendo mais do que ele fez, mais do que ele me deu. Já me deu a vida, né? Minha mãe é a mesma coisa, ela já me deu a vida. Então, o que mais eu posso querer? O que mais eu posso pedir, tá? Quando eu falo de um aborto, ele causa como uma estagnação da energia de vida, certo? Então, imagina que o rio corre, se eu, né, se acontecer uma gravidez, se eu engravidar, se eu deixar o fluxo natural das coisas, vai acontecer o nascimento de uma criança. Se eu fizer um aborto, não importa, né, se ele foi provocado, se ele foi uma gravidez que não evoluiu. Simplesmente o rio não seguiu aquele fluxo, ele seguiu um outro lugar, né? Não trouxe a vida àquela criança. Quando eu olho e faço um paralelo com a minha vida, com a minha prosperidade, eu sinto também que essa energia dessa água que corre, ela para neste lugar, né? É como se fosse uma estagnação. O que eu fiz, né? Quando existe um aborto, o que existe? Existe uma exclusão de uma vida que não veio. Quando existe essa exclusão, eu excluo também outras coisas, né? Como esse fluxo de vida, como esse fluxo de prosperidade. Ah, então quer dizer que eu fiz um aborto, aí eu ouvi a Juliana falando isso, então agora eu vou fazer uma constelação para resolver isso, né? Assim como eu resolvi lá, que eu engravidei e não queria resolver, fiz o aborto, agora eu vou fazer uma constelação para resolver o aborto que eu fiz. Não é assim que funciona, porque a gente precisa entender, não racionalmente, mas entender emocionalmente, entender de alma, toda essa energia de vida que passa por nós, né? Dar a vida, gerar uma nova vida é algo muito forte, né? A gente está a serviço de poderes muito maiores do que os nossos poderes, né? Então, quando a gente olha para nossa mãe e eu falo sobre tomar a nossa mãe, é entender que a nossa mãe está com poderes, né, muito maiores do que ela mesma, porque ela está gerando uma vida, ela me trouxe a vida, né? Quando eu gero uma vida e dou a vida para o meu filho, eu estou gerando uma vida. O que essa vida vai se tornar? Né? Olha como isso é grandioso.
Então, quando eu interrompo uma vida, também é importante que seja visto, mas visto de novo, não racionalmente, mas é de alma, porque também é algo muito grande. Algo que é realmente uma estagnação muito grande de energia, tá? Então, é mais uma resposta para essa pergunta. Eu gostei dessa pergunta porque a gente pode responder de diversas formas, tá? O sucesso profissional, ele está realmente ligado a nós mesmos de diversas maneiras. Por quê? Porque o sucesso profissional, a maneira como a gente ganha dinheiro, a maneira como a gente trabalha, é a nossa maneira de colocar a nossa energia de vida a serviço de algo. É a nossa maneira de crescer com a nossa energia de vida, sabe? De produzir algo com a vida que nos foi dada. A gente recebeu a vida dos nossos pais e agora então eu vou fazer algo com essa vida. O que eu posso fazer com essa vida? Eu vou, né, quando eu falo sobre o trabalho, sobre a força do trabalho, é esse crescimento que eu posso ter na minha vida, inclusive passar, né, e ir para lugares mais distantes que outras pessoas do meu sistema não foram, que era o que eu estava falando antes, sobre honrar pessoas que não foram. Então, olha quanta coisa está englobada quando a gente fala sobre sucesso profissional, tá? Então, não é à toa que é um tema difícil, né? E não é à toa, né, que essa pessoa mandou essa pergunta e eu falei, eu vou responder na live, então, e vou explicar, porque é grande mesmo. É bonito, é grande, é bonito da gente olhar. Tá? Quando eu falo bonito, é bonito de, sabe, tem tanta informação aí que a gente pode crescer tanto, aprender tanto com, né, a história de outra pessoa, a gente pode crescer tanto com esse olhar da constelação familiar, tá bom? Uma outra pessoa, então, me perguntou como funciona a autoconstelação, se eu posso me autoconstelar. Tem também um vídeo no YouTube com esse tema, você pode buscar lá, né, no meu canal. Gente, convido você que está aqui, que está assistindo, né, assina o canal do YouTube, porque toda semana tem 2 vídeos em que eu falo, né, e aprofundo, né, e trago mais conteúdo, mais conhecimento sobre constelação familiar. Então, entra lá no canal, assina o canal, você vai ver e receber, né, conteúdos novos sobre constelação. Mas vamos lá, então essa dúvida, né, sobre autoconstelação. Autoconstelação, no sentido de eu fazer uma constelação como uma cirurgia, de eu olhar tudo que tem por trás, né, de eu realmente entender e desvendar tudo que existe no meu sistema familiar, é algo muito difícil, muito complexo de fazer. Por quê? Porque eu influencio todo esse olhar, né? Eu não consigo olhar de fora. O Bert Hellinger fala que para você ser um bom constelador, você tem que ter uma distância da questão, né? Você tem que estar, assim, emocionalmente distante dessa questão. Quando você está próximo, quando você olha para essa questão e está próxima dessa questão, é mais difícil, claro, de você como eu posso dizer, ser isento daquilo, né? Se eu estou olhando a constelação, o outro tema importante é sem julgamento, não tenho julgamento. Se eu não tenho julgamento, eu não posso estar próximo, muito próximo, porque eu, naturalmente, é do ser humano tomar partido de um lado ou do outro. Então, eu preciso ser emocionalmente distante e eu preciso não julgar, né? Eu fazer isso comigo mesmo é muito difícil. Eu fazer isso com um familiar também é muito difícil. Mas o que é, então, quando a gente fala da autoconstelação? É a gente fazer alguns movimentos. E a gente, então, conseguir trazer algumas questões à tona e se modificar com elas. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa falando isso, olha, eu assisti os seus vídeos, principalmente esses vídeos que eu coloco na terça-feira no YouTube, que são essas lives, né? Eu só edito a parte das perguntas, enfim, né? Do oi, bom dia e tal, né? Boa noite. Mas basicamente são esses vídeos maiores, né? Porque os vídeos de quinta-feira no YouTube são vídeos mais curtos, que eu vou lá mais direto ao ponto. Então já fica a dica também para você saber, né, quando que vão os vídeos. Vídeo de terça são os vídeos mais longos, mais profundos, que eu falo de mais temas, mais coisas, e os vídeos de quinta-feira são mais curtinhos, vou lá direto ao ponto. Então essa pessoa falou assim para mim, nossa, eu vendo seus vídeos, né, os mais longos, eu aprendi tanto, eu me modifiquei tanto de ouvir você falar,
né? Eu estava passando por algumas situações difíceis aqui e quando eu tive contato com esse conteúdo da constelação, eu consegui passar, né, por essas situações de uma outra forma. Consegui elaborar as questões de uma outra forma. Então, olha só, isso também é autoconstelar, no meu entendimento, tá? Não existe uma literatura que fala sobre autoconstelação, então a gente pode interpretar de diversas formas. No meu entendimento, isso também é se autoconstelar. É você ter contato com o vídeo, com o conhecimento, ter um insight, né, aprender algo sobre alguém do seu sistema familiar. No curso, no programa Constelação na Prática, tem exercícios para você fazer com você mesmo. Então, você desenha a sua árvore genealógica, eu ensino você a procurar padrões lá de repetição e como você então vai elaborar aquilo. Eu ensino você a olhar para ex-relacionamentos seus e trazer à tona os sentimentos que você ainda tem quando olha para os relacionamentos. Então, é claro que você consegue sim ter contato com os seus sentimentos e consegue sim se aprofundar em algumas informações, né, do seu inconsciente, do inconsciente do seu sistema familiar, quando você faz a constelação, quando você faz a autoconstelação. Agora, a cirurgia, né, a sessão de constelação que eu agendei lá e marquei, que dura 1 hora, que eu vou olhando todos os desdobramentos de uma questão, aí realmente muito complicado você fazer sem ter essa isenção e sem ter também julgamento. E também por isso que a gente não deve olhar e constelar parentes, né? Porque a gente não consegue ter essa isenção e essa distância toda, tá bom? Outra pergunta, as perguntas estão fáceis aqui, sobre campo morfogenético. Como acessar, né? Como que eu começo a constelação? Como que eu faço para acessar? É um campo universal? A pessoa escreveu, é um campo universal? As informações estão onde, né? Então, o que é importante a gente saber sobre campo morfogenético? Também tem um vídeo no canal sobre isso, tá? Acho que eu já gravei tantos vídeos, gente, nem sei, 300, 400, tem muito vídeo lá. Então, realmente, depois você pode buscar, se você quiser, né, saber mais sobre isso. Mas eu vou falar aqui, né, também respondendo essa pergunta. Campo morfogenético é onde a gente armazena essas informações do nosso inconsciente. Lembra que eu falei que a constelação é a representação de uma imagem? Se você chegou agora, depois você volta para assistir o comecinho da live. E eu falei sobre isso. A constelação é a representação de uma imagem. Essa imagem, ela está no meu inconsciente. Só que o meu inconsciente não é só meu, ele é coletivo. Do meu sistema familiar, da maneira como as informações são passadas de geração para geração e como eu, então, recebo isso. Como que eu me conecto com essas informações para trazer à luz para quando eu vou fazer a constelação? Então, eu trago isso à tona por meio do campo. O campo, ele armazena, onde está armazenadas essas informações. Algumas pessoas brincam e falam que o campo é como se fosse a nuvem, né? Hoje a gente fala muito do iCloud, vou colocar tudo na nuvem, vou armazenar os arquivos na nuvem. É isso, eu armazeno essas informações em uma nuvem que está lá. A hora que eu quiser, eu entro e faço um download, né? Eu entro e faço e acesso essas informações. Como que eu posso acessar essas informações? Por meio, às vezes, de sonhos, por meio de intuição, por meio de padrões repetitivos. Eu estou sempre acessando essas informações. Quando eu vou fazer uma constelação e a gente fala, eu vou abrir o campo. Na verdade, o campo não se abre, o campo está lá o tempo todo, né? É uma figura de linguagem a gente fala que vai abrir o campo. Na verdade, o campo está lá, eu vou acessar as informações e vou trazer então à tona, vou trazer à consciência o que ainda me prende, tá? Então, as duas perguntas eram essas, né? O que é o campo e como acessar o campo? Como que eu faço para, né, no início de uma constelação, para a gente começar? Muitas vezes eu faço um exercício de respiração para a pessoa entrar no centro dela, voltar para o centro dela, não entrar, né? Voltar para o centro dela. Às vezes a pessoa chega muito esbaforida da rua ou está ansiosa demais para fazer a constelação. Então, a gente faz uma pausa, respira, volta para você, olha para dentro de você. E aí só depois disso eu falo, tá, e o que que você quer constelar? O que que você quer olhar? Qual é a questão? Porque aí eu já estou trazendo as informações no meu coração, né? Na minha intuição. Quando eu falo coração é por conta do chakra cardíaco, é da minha intuição. Então eu já trago as informações mais conectadas comigo mesma, né? Não o que tá, não os ruídos externos. A gente tem muitos ruídos externos, então não são esses ruídos externos, não. São realmente
as informações que vêm de dentro, que são as mais importantes, tá bom? Uma pessoa colocou aqui, ó, boa noite, estou passando por uma fase difícil no meu casamento e acabei me afastando do meu marido, mas agora minha filha de 13 anos está no meu lugar. Ela não quer que eu fique junto do marido, ela morre de ciúmes. Já falei que ela tem o seu lugar de filha e eu de mulher, meu marido não consegue ver essa situação. Quando a gente começa a trazer a consciência a essas questões, é um primeiro passo para que a gente possa, então, modificar. Só que, às vezes, esse trazer a consciência, né, esse olhar que a gente tem, não é o suficiente. Por quê? Porque a gente ainda está vibrando naquela outra energia, né? Então, eu tenho uma filha, sempre falo isso, né? Minha filha tem 11 aninhos. Desde muito cedo, eu falo para ela isso. Filha, mamãe é grande e você é pequena. Só que isso, às vezes, bate e volta, né? Bate e não entra, bate e vai para outro lugar. Porque lá dentro, meu inconsciente pede ajuda. E às vezes eu jogo a responsabilidade nela. Não estou dizendo que tá certo, na verdade está errado. Mas às vezes isso acontece. Então o que a gente faz, né? Em vez de só ficar, a gente precisa também verbalizar, e isso é muito importante, e ela já sabe, né? Eu falo, filha, ela já sei, mamãe, você é grande, eu sou pequena. Mas assim, isso não basta. O que eu preciso é olhar para mim e ver por que eu estou pedindo ajuda. Porque eu ainda estou girando em torno dessa questão, desse negócio e não consigo sair. Por que eu estou pedindo para que a minha filha entre no meu lugar? Porque vamos olhar com calma para isso, né? Quando os meus filhos fazem algo, na verdade, eles fazem algo por mim, né? A gente fala muito de amor incondicional na constelação dos filhos para os pais. Os filhos fazem tudo para os pais. Mesmo que não tenham consciência disso, os filhos estão fazendo e estão a serviço, né, desse amor incondicional. Então, se a sua filha está assumindo esse papel, porque você ainda inconscientemente pode estar pedindo. Então, o olhar é muito para dentro de você. Por quê? E o que ainda tem em você que precisa ser visto, ser curado, para que aí você deixe de pedir, né, para ela assumir esse papel, tá bom? Aí uma outra pessoa, a Cioli, eu vejo todos os meus avós e pais que não puderam estudar. Aí eu estava falando sobre sucesso, né? Mas eu e minhas irmãs conseguimos estudar com o que meus pais nos deram. Creio que meus pais de alguma forma fizeram o que os pais deles não puderam fazer. Tá vendo como é bonito quando a gente começa a trazer à tona, trazer as informações do nosso sistema familiar dessa forma tão profunda, tão bonita, né? Saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, mas quando a gente olha para os nossos pais, eles também fizeram como pessoas comuns, né? Então, você pode, eu falo isso, você pode falar, ah, poxa, mas meus pais me abandonaram, eu fui criada pela minha avó, ou minha mãe era muito nova, me deu para adoção, né? Como eu vou entender que ela fez o melhor que ela podia? E eu tô falando isso porque são questões frequentes que aparecem, né? Nas constelações que eu atendo as pessoas, assim, elas trazem muito isso. A gente realmente tem que olhar para os nossos pais e entender e vê-los não como super-heróis, mas como pessoas comuns com as suas dores, com as suas questões, com as suas dificuldades, fazem o que para elas enxergam que é o melhor para fazer naquele momento. Então, quando a gente consegue enxergar os nossos pais dessa forma, lembrando que a gente tem esse amor incondicional, ou seja, cheios de amor, a gente começa a entender e clarear muito, tanto do nosso papel, o que a gente faz, o que a gente repete, para, né, dar lugar ao que eles viveram, ao que eles não viveram, então a gente faz por eles, quanto a gente deixa de reclamar, deixa de pedir mais. A gente sabe que foi um grande ato ter nos trazido aqui, a gente está vivo, então eles fizeram esse ato de ter nos trazido à vida. E aí, olhar para isso com amor, não importa o que veio depois, né? Olhar para isso com amor, o fato, né, de eu ter recebido a minha vida, é um grande passo para eu tomar os meus pais e entender, então, e aceitar tudo como é, né? Como foi, tá bom? A gente está encerrando já, quase 1 hora de live. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui,
Quem chegou agora não perde a oportunidade de depois voltar, né, e assistir a live inteira. Você pode também encaminhar essa live para amigos, para pessoas que você acredita, né, que podem se beneficiar com ela. Então, é só escrever aqui, né, e tem um aviãozinho, então você vai direcionado, né, você pode direcionar para outras pessoas, tá? Falando aqui do Insta. No Facebook você pode também marcar o nome de pessoas aqui, que ele também avisa automaticamente, tá bom? Um beijo enorme, um beijo muito grande. Obrigada a todos que estão aqui. A gente se vê então na semana que vem, na live na semana que vem, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.